Graças a Deus. Aleluia. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Pegue a sua Bíblia e abra comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo essa mensagem pela internet. Quero que Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja. Você pode estar ouvindo na sua casa, no hospital, onde você estiver ouvindo essa mensagem agora. Que a mão poderosa de Deus seja sobre a tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Capítulo 4 de 2 Reis, diz assim a palavra de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela sempre produz resultado na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra, e ela não volta para ti vazia sem antes cumprir o seu propósito. Por isso nós pedimos a ti, ó Deus, fala conosco essa noite de forma poderosa, e que a tua palavra venha cumprir o teu propósito hoje neste culto, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Ano passado, eu ministrei uma série de mensagens, não aqui, nós estávamos lá naquele prédio do Corpo de Bombeiros, perto do Corpo de Bombeiros, sobre a Aliança de Sal. Foram 7 domingos que nós ministramos. E quinta-feira eu estava no culto aqui e eu falei assim que hoje eu ia ministrar uma dessas palavras aqui. Mas essa semana aqui aconteceram algumas coisas que entristeceu o nosso coração na vida de alguns queridos nossos, daqui da igreja. E Deus colocou no meu coração que eu ministrasse essa palavra hoje aqui. E eu quero dizer para você hoje, a respeito, eu quero que você repita comigo assim: aprendendo com as perdas. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Essa palavra da Aliança de Sal nós vamos ministrar em um outro domingo. Eu preciso ministrar isso porque Deus colocou isso no meu coração. Querido, nós temos nesse texto uma mulher que perdeu algo de valor, não algo de valor temporal. O que esta mulher perdeu? Foi alguém que ela amava, foi o seu esposo, o seu marido, foi o pai dos seus filhos. Ela perdeu o sacerdote da sua casa, um homem que tinha um chamado de profeta,
E às vezes, querido, nós, na nossa vida, se eu pedir para levantar a mão aqui, a maioria de vocês vai levantar a mão se eu perguntasse assim, quem aqui já teve alguma perda na sua vida? Perda material, talvez você já perdeu uma casa, talvez você já perdeu um emprego, talvez você já perdeu um relacionamento, talvez você já perdeu alguém que você amava. Eu creio que todos nós aqui levantaríamos a nossa mão, que todos nós aqui tivemos algum tipo de perda. O importante nesse tempo, amados, de crise, de perdas, é não se perder com as perdas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nesse culto aqui. Nós vemos na vida dessa mulher algumas atitudes dela que fez com que ela aprendesse com a perda dela. Uma lição que ela viveu e que ajudou ela. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que esta mulher aprendeu algo importante. Ela aprendeu a descansar na soberania de Deus. Nós tivemos aqui algumas perdas essa semana de pessoas queridas, não é? E foi uma semana difícil para nós, né? Tanto por causa do encontro que está chegando, né? Temos 15 dias para o encontro e é uma luta. Você que vai para o encontro, eu quero te dizer o seguinte, você vai estar lá no encontro e você vai sentir muito forte a presença de Deus naquele lugar. Desde o primeiro dia que você botar o pé lá, você vai já sentir a presença de Deus lá. Até a hora de você sair para vir para cá, para o culto, né? Que nós vamos encerrar o nosso encontro aqui. Você vai sentir forte a presença de Deus. Mas você não imagina a luta que é para você estar naquele lugar e receber o que você vai receber lá. Há uma grande batalha, há uma grande luta. Por quê? Porque há um inimigo, o diabo, que não quer que nós recebamos as coisas de Deus na nossa vida. Ele quer que a gente viva uma vida derrotada e fracassada. E não é esse o propósito de Deus para nós. Então Deus, ele prepara um momento, um ambiente para que a gente possa receber aquilo que ele tem para a nossa vida. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus em algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não vemos aqui, querido, uma mulher com um sentimento de depressão à beira de um túmulo, chorando pela morte do seu marido. Nós não vemos uma mulher se lamentando e chorando por causa de uma perda que ela teve. O que nós vemos aqui é uma mulher que teve uma atitude, que reconheceu primeiramente que Deus é soberano e que Deus está no controle de todas as coisas. Primeira lição que nós temos que entender em tempos de perda, em tempos de crise, querido, é que Deus não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele sempre estará conosco. E às vezes, né, eu como pastor, como um homem que procuro praticar a fé na minha vida, que eu oro com pessoas, e eu sempre profetizo bênção, eu sempre profetizo cura, libertação, eu sempre procuro olhar com os olhos da fé, porque Jesus nos diz assim, né, que nós devemos orar pelos enfermos, eles serão curados. Mas nem sempre toda pessoa que nós ora é curada. Mas às vezes nós entramos, eu já entrei algumas vezes em crise, eu falava, Deus, por que isso? Mas Deus me fez entender algo, querido, que a nossa fé, ela não é soberana. O que é soberano é a vontade de Deus. Não é verdade? Então, às vezes, nós estamos passando por um momento de crise na família, momento de crise financeira, momento de crise com os filhos. Não sei, amados. Mas a gente tem que tomar cuidado nesse tempo de crise com as decisões que nós tomamos na nossa vida. Com algumas decisões que nós tomamos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é soberano. Deus, amado, Ele nunca vai desejar o mal para nenhum de nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Só que às vezes, Deus nos faz perder aqui para que a gente possa ganhar na eternidade. Algumas perdas que Deus permite na nossa vida é porque Deus está trabalhando em nós. Porque Deus quer nos dar o melhor lá na frente. Talvez hoje a gente não entenda esse tempo de perda, de crise. Mas lá na frente, Deus vai nos revelar, Ele vai nos mostrar. E Ele vai abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender o projeto e o propósito dEle para nós. Amém, amados? As atitudes dessa mulher mostram, então, uma compreensão clara da soberania de Deus, que é sem limites para nós. A maneira como ela se comporta em meio a essa crise, em meio a essa perda, é como se ela estivesse dizendo assim, não, apesar da perda que eu tive, eu creio que Deus está no controle dessa situação. E Ele não vai me deixar desamparada nesse momento. Amém, irmão?
Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Então diga assim, ó, Deus é soberano. Ele está no controle de tudo o que acontece na minha vida. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? Aleluia! Uma outra lição que nós aprendemos aqui, naqueles tempos do profeta Eliseu, era comum quando uma pessoa tinha uma dívida e ela morria, para essa dívida ser paga, se a viúva daquela pessoa não pudesse pagar a dívida, o credor poderia pegar os seus filhos como pagamento da dívida para se tornar escravos dele. Então imagine o desespero dessa mãe, amados, em saber que o credor estava batendo na sua porta, pedindo os seus filhos em pagamento da sua dívida. E há algo que nós aprendemos com essa mulher. Essa mulher era uma mulher que ela tinha consciência das coisas de Deus na vida dela. Ela não ficou se lamentando e chorando para qualquer um. Ela foi atrás da pessoa certa, da pessoa que podia resolver o problema dela. Ela nos ensina que nós não podemos ficar compartilhando nosso problema com qualquer pessoa, com pessoas que não vão poder nos ajudar. Que nós temos que ir diante de pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas que vão ter uma direção de Deus para nós, são pessoas que vão orar por nós, pessoas que vão impor as mãos, vão nos ungir, que vão nos encorajar nesse tempo de crise, e que, através de Deus, essa pessoa será usada para nos abençoar. E esses filhos dessa mulher, eles representam o maior patrimônio que essa mulher tinha. Algo de maior valor, era a herança dela. Os filhos dela era a herança que ela tinha. Era a promessa de Deus na vida dela. E o credor queria levar como escravo. O que nós aprendemos, amado, é que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu, que é nosso. Porque às vezes, em tempo de crise, queridos, em tempos que às vezes a pessoa está endividada e há uma pressão psicológica para ela pagar essas dívidas, e ela vai procurar um agiota, ela vai procurar um meio para resolver aquela questão dela, por causa da crise, por causa da pressão, uma maneira que vai enrolar mais a vida dela ainda. Então nós temos que tomar cuidado em tempos de crise com as decisões que nós tomamos. É em tempo de crise, num casamento, onde o esposo e a esposa não estão bem no relacionamento, onde o diabo vai apresentar alguém para aquele cara lá no serviço dele. O seu casamento está em crise mesmo, então chega junto daquela lá, está dando moral, está dando, vai lá e passa o cerol nela. O diabo vem, querido, em tempo de crise, é que ele vem fazer propostas indecentes para nós, para a gente negociar aquilo que é de valor eterno por coisas passageiras. Qual é o seu maior patrimônio hoje? Você poderia me dizer assim, pastor, meu maior patrimônio é minha família. Não, pastor, o meu maior patrimônio é Jesus na minha vida. Não, pastor, o meu maior patrimônio é a minha salvação, a salvação da minha alma. Mas qual é o seu maior patrimônio, querido? A Bíblia ensina que o nosso maior patrimônio é a nossa consciência. Porque você pode falar assim, ó, o meu maior patrimônio é Jesus na minha vida. Tudo bem, mas se você não tiver consciência de quem é Jesus na sua vida, você não vai valorizar a presença dele. Num culto abençoado como esse, você pode negociar um dia por um jogo de futebol, por um churrasco com os amigos, e não vir à igreja. Então, Jesus não é o seu maior patrimônio, porque você não tem consciência de quem ele é na sua vida. Pastor, meu maior patrimônio é minha família. Tudo bem, mas se você não tiver consciência do valor da sua família para você, diante de uma proposta indecente, o diabo pode te enrolar. Ele pode te levar a praticar infidelidade dentro da sua casa e abandonar a sua família, abandonar o seu lar. O meu maior patrimônio é a minha salvação, mas se você não tiver consciência do que é a salvação para você, se você tem consciência do que é a sua família, consciência de quem é Jesus, consciência da sua salvação, você vai se prevenir do pecado, você não vai querer viver pecando. Pecado será um acidente na sua vida, não algo comum que você costuma praticar. Será um acidente, porque todos nós aqui estamos sujeitos a pecar e a errar, mas tem que ser um acidente na nossa vida, não uma prática. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então entenda, amado, que o diabo quer fazer comigo, com você, ele quer
roubar algo que é muito precioso na nossa vida, que é a palavra de Deus, que é ela que nos traz a consciência de quem é Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Vocês lembram do pessoal que saiu do Egito? O povo de Israel? Ficou quase 400 anos como escravo lá. Deus tira ele de lá com uma mão forte, traz eles para Canaã, para a terra das promessas. Mas a Bíblia diz que eles tinham que passar por um deserto. Não tinha como chegar à terra das promessas sem passar pelo deserto. O deserto faz parte do nosso processo para receber a promessa de Deus, querido. Ninguém chega à terra das promessas se não passar pelo deserto. Não tem atalho, não adianta, mano. Não tem, pastor, arruma um atalho para mim receber a minha bênção. Eu tenho que passar por esse deserto? Tem que passar. O deserto faz parte. Amém? Aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele povo, amado, saiu do Egito coberto de ouro. Riquíssimos. Por causa das 10 pragas, o faraó chegou ao negócio, é o seguinte, ó, manda esse povo embora porque vai acabar com nós aqui. Moisés falou assim, tudo bem, nós vamos embora, mas nós não vamos de mão vazia, não. São 400 anos de trabalho. Vamos ver quanto que dá a nossa ação trabalhista aí. Aí deu tudo que tinha, ainda não pagou a conta. Deu ouro, deu prata, deu panela, deu gado, deu ovelha, deu cabrito, deu tudo, não pagou a conta ainda. A Bíblia diz que esse povo saiu muito rico do Egito. Mas olha o que é a pessoa não ter consciência de riqueza. Né? Imagine um monte de escravo com um monte de ouro pendurado no pescoço. Quando ele chega no Monte Moriá, Moisés sobe para receber de Deus os 10 mandamentos. E Moisés fica 40 dias lá. 40 dias lá em cima e o povo começou a ficar impaciente, querido. Veja que eles ficaram 400 anos debaixo de chibata, mas não conseguem ficar 40 dias na presença de Deus. Nós estamos no mundo, querido, a gente não liga de estar numa festa, numa balada. No meu tempo era diferente, né? Eu nem sei se existe hoje isso. No meu tempo tinha um porão, no meu tempo tinha o metrô. A gente ia para esses lugares, ficava, saía de lá às 5 horas da manhã. Entrava meia-noite, saía às 5 horas da manhã, não tinha tempo ruim, não. Mas para ficar num culto, 2 horas, a gente fica se coçando, a gente fica incomodado, vai daqui para lá, não consegue ficar sentado porque tem formiga na cadeira. Não é assim ou não é, irmão? Incomoda. Mas veja, aquele povo estava lá e Moisés está demorando, Arão. O que você pode fazer aí, ó? O povo pressionou Arão. Arão, faz um Deus para nós precisamos de um Deus para nos guiar até a terra de Canaã. Assim, Deus? Não, Deus é algo precioso. Deus é algo de muito valor. Deus é o maior patrimônio que vocês podem ter. A maior riqueza que eu tenho é esse ouro aqui. Isso aqui não serve para nada para mim. Então, ó, pega todo esse ouro e faz um Deus para nós. Veja bem, um povo que sai do Egito livre. Foram libertos das cadeias, das algemas, mas não foram libertos na consciência. Tinham consciência de escravos. Então, o que Deus quer fazer comigo, com você? Qual é o propósito de Deus? Nos libertar na consciência, amados. Nós temos que ter uma consciência livre. Porque muitos estão no mundo, filhos. Vivem no pecado, nos vícios, nas drogas. Vem para a igreja. Jesus os liberta dos vícios, das drogas. Livra eles, mas a consciência desse povo ainda continua escrava. É uma consciência que eles... a Bíblia diz, Deuteronômio 28:13, Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Você estará por cima e não por baixo. Mas é um povo que aceita viver uma vida medíocre. Que qualquer coisa está bom. E não é isso que Deus quer. Deus quer libertar nossa consciência para nós entendermos que se nós caminharmos na presença dEle, obedecendo a Ele, Ele nos colocará no melhor desta terra. Então nós não podemos ficar nos conformando, achar assim, não, né, como eu costumo falar que a pessoa está desempregada, aí ela ora a Deus, Deus me dá um emprego, nem que for para me poder pagar minhas contas e comprar comida, já está bom. Mas isso não é a oração que Deus quer que a gente faça para Ele. Porque quem
recebe dinheiro para pagar conta e comer, é escravo. Sim ou não? E não é essa vida que Deus quer para nós. Esta mulher desta história era uma mulher que ela entendia o propósito de Deus para a vida dela. Era uma mulher que não tinha uma consciência escravizada. Ela entendia que tinha um profeta de Deus que podia ter a solução do problema dela através de Deus, porque era um homem que tinha intimidade com Deus. Então, o que o diabo quer fazer? Ele quer escravizar nossa consciência para a gente negociar com o diabo as coisas de Deus, as promessas de Deus, a herança de Deus, aquilo que Deus tem para nós, por coisas terrenas e passageiras. Então, cuidado, filho e filha que está aqui. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Talvez você entrou aqui passando por alguma crise. Talvez nas finanças, talvez na família, talvez no trabalho. Não sei. Mas cuidado com as decisões que você vai tomar nesse tempo. Quantos estão entendendo? Diga amém. A terceira lição que nós aprendemos com esta mulher aqui. Esta mulher, ela, com a boca dela, ela dá uma declaração de quem era o marido dela. Ela diz para Eliseu, o profeta, assim: o meu marido era teu servo, era um homem que temia ao Senhor. Querido, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, para que eu e você tenhamos das pessoas lá de fora um testemunho desse, de que nós somos homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus. Veja que esta mulher, ela estava num período de crise, mas ela reconhecia quem era o marido dela na vida dela. O maior testemunho, querido, de quem eu sou, não é porque eu estou pregando para você aqui, porque pregar aqui é fácil. Muitas pessoas podem vir aqui pegar esse microfone e pregar para vocês, e arrancar de vocês um glória a Deus e um aleluia, amém? O maior testemunho de quem eu sou é lá dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, que me conhecem. Veja bem, se você dependesse da sua mulher para assinar, para você entrar no céu, onde você estaria? Eu vou um pouco mais fundo. Eu vou um pouco mais fundo, irmãos. Se você dependesse da assinatura da sua sogra para entrar no céu, hã? Querido, o lugar mais decisivo para eu pregar o que eu estou vivendo é no contexto da minha família, da minha casa. Dentro da igreja é fácil eu me esconder atrás de uma liturgia, atrás de uma postura envernizada. Como é fácil se esconder atrás de uma coreografia de culto, queridos. Como é fácil disfarçar fora de casa, entre os amigos. Mas é dentro de casa que eu mostro quem que eu sou. Essa mulher deu um testemunho de quem era o marido dela. Um homem de Deus, um homem que temia Deus, um homem que respeitava e honrava ela. Vocês lembram de Jó? A história de Jó na Bíblia? Deus chega para Satanás e diz assim: tem visto o meu servo Jó? Oh, um cara data 10. Um homem temente a Deus. Um homem reto, justo. E que faz as coisas certas. Deus apostou tudo em Jó, queridos. O que é que Deus poderia falar de nós diante do diabo hoje? Se ele tivesse um encontro com o diabo hoje, ele fosse falar de mim e de você, o que ele teria para falar de nós hoje? Eu posso ouvir um amém? Não é verdade? Então, querido, Deus nos chamou com um propósito, Deus quer nos abençoar. E eu oro, eu chamo a existência, as bênçãos sobre a minha vida, porque eu sei que eu tenho direito a elas. Mas muito mais que isso, eu tenho que deixar Deus tratar de mim de dentro para fora. Não de fora para dentro. Não é uma casa nova, um carro novo, não é um emprego melhor, um melhor salário que vai mudar a minha vida, amados. Isso não muda a vida das pessoas. O que muda a nossa vida é nós termos um encontro com Jesus, que vai impactar a nossa vida. E este impacto virá acompanhado de uma mudança de vida. Amém?
É isso que Deus quer de mim e de você. Quarta lição que essa mulher nos ensina: não devemos desprezar as coisas simples da vida. Não podemos desprezar as coisas simples. Essa mulher estava lá precisando de um milagre de Deus. O profeta chega para ela e fala assim: e aí, o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. O que eu tenho na minha casa? Não tenho nada na minha casa. Para não falar que eu não tenho nada, eu vou falar: eu tenho lá uma botija de azeite. Não é grande coisa não. Isso aí não vai poder resolver o meu problema. Pois aí que está, querido, as grandes vitórias de Deus na nossa vida estão nas coisas simples da vida. Entenda, amado, não espere uma grande mudança na sua vida ou na vida de alguém que está perto de você, da sua família, para você ter grandes atitudes. Aproveite cada momento da sua vida, cada dia da sua vida. Viva intensamente cada dia da sua vida ao lado daqueles que você ama. Viva com intensidade, com paixão ao lado dessas pessoas. Porque Deus está presente nas coisas simples da vida, queridos. Às vezes nós estamos esperando uma grande mudança, algo grande para a nossa vida mudar. Não, Deus usou uma botija de azeite para mudar a história dessa mulher. Uma coisa simples. O problema, muitas vezes, que a gente fica esperando cair um raio do céu, um fogo do céu, Deus vir com voz de trovão, Deus usar um profeta para sapatear na nossa frente, rodar, fazer o fogo cair, aí Deus está presente. Não é assim que funciona. Deus está presente dentro da tua casa. O milagre que você precisa está dentro da tua casa. Estão entendendo, sim ou não? Conta uma história que tinha... Contaram essa história para mim, não lembro quem contou. É alguém daqui que me contou, agora eu não estou lembrado quem é. Eu achei interessante essa ilustração. Tinha um monge que estava caminhando com um discípulo dele. E eles passaram perto de um sítio. E esse monge parou para conversar com o homem desse sítio, o dono desse sítio. E ele olhou e disse assim: o senhor está bom? Tudo bem. Como é que o senhor vive aqui? Eu e minha família, a gente vive aqui de uma vaquinha que nós temos. Essa vaquinha nos dá leite, do leite a gente faz uns queijinhos, e a gente vende os queijos e a gente sobrevive dessa vaca. Aí conversa vem, conversa vai, aquele monge foi embora com seu discípulo. Quando eles estavam indo embora, quem que eles encontram no caminho? A vaquinha. E havia um precipício perto desse sítio. Aí o monge olha para o seu discípulo e fala assim: ó, empurra essa vaquinha aí no precipício. O discípulo olhou e falou assim: você está louco, cara? Você está louco empurrar a vaquinha? É o único ganha-pão que essas pessoas têm. Você vai querer matar? Empurra essa vaquinha no precipício. O discípulo obediente obedeceu a voz do seu discipulador, seu mestre, e empurrou a vaquinha. A vaquinha virou uma carne moída lá embaixo. Aí o cara falou assim: agora vamos sair correndo, fião. Vamos dar no pé. E correram, foram embora. 20 anos se passaram. E aquele discípulo se tornou um monge. E ele foi fazer uma peregrinação por aqueles lugares lá. E ele lembrou daquele homem, daquela vaquinha. E ele falou assim: eu vou passar lá para ver se esse homem ainda está morando naquela casa. Só que a surpresa dele, quando ele chega, ele olha de longe, ele vê uma mansão. Ele vê uma Land Rover na garagem, cara. Ele vê uns moços bonitos, forte, corado. E ele chega e ele olha e vê um homem, ele reconhece o homem. Ele chega e diz assim: você não é aquele senhor que há 20 anos atrás, eu estive aqui com o meu mestre, assim, assim, assim. Ele falou: sou eu mesmo. Mas o que aconteceu com o senhor? O senhor ganhou na loteria? Falou: não, sabe o que é? Foi uma tragédia. Uma fatalidade aconteceu com a gente. Eu tinha uma vaquinha. A minha vaquinha caiu no precipício. E aí a gente dependia do leitinho dela para sobreviver.
E aí a gente não tinha mais a nossa vaquinha, e aí eu e os meus filhos tivemos que sair para trabalhar. Tivemos que arar a terra, que semear a terra, que colher. E aí nós trabalhando, a coisa foi dando certo, nós fomos pegando gosto pela coisa, e nós fomos prosperando. E hoje, 20 anos depois, nós estamos aqui, estamos ricos, estamos prósperos, abençoados. Então eu tenho uma coisa para falar para você hoje. Você precisa jogar fora a tua vaquinha. Por quê, pastor? Essa vaquinha é tudo aquilo que está impedindo você de crescer na vida. Que você está apegado a essa coisa, impede você de romper os seus limites. Porque dentro de você existe um grande potencial de vitória e de conquista, diga amém. Só que você está apegado a algo que aquilo está te dando uma segurança, que você fala, se eu soltar isso aqui, eu não sei. Mas Deus às vezes está falando para você, solta, porque eu tenho o melhor para você. Vocês estão entendendo, sim ou não? Davi, o grande rei de Israel, o maior rei que já existiu na história de Israel. Quem lê a história de Davi vê aquele moço vencendo aquele gigante Golias, vê ele depois 20 anos se tornando o rei do maior império da época, que era a nação de Israel. Um dos homens que mais conquistou territórios na sua época. Mas a Bíblia diz que ele começou com 17 anos de idade. Com 17 anos, Deus mandou o profeta Samuel na casa dele e ungir ele como rei. Davi foi ungido como rei pelo profeta Samuel, derramou óleo na cabeça dele, ele foi ungido. Alguma coisa mudou na vida dele, sim ou não? Não. Ele continuou fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do pai dele. Aí o rei Saul começou a ficar endemoniado, perturbado por demônios. Aí alguém que trabalhava no palácio disse assim, eu conheço um moço que sabe tocar harpa, que toca muito bem. Ele pode vir tocar para o senhor aqui e o senhor se aliviar desse sofrimento. Davi foi chamado e Davi foi até o palácio e se tornou tocador oficial do rei. Cada vez que ele tocava, os demônios saíam da presença de Saul. Agora ele tinha 2 empregos. Davi era pastor de ovelhas e Davi era músico do rei. Alguma coisa mudou na vida dele? Tornou rei? Não. E depois promoveram ele para pajem, pessoas que cuidavam das armas do rei na guerra. Agora ele tinha 3 empregos. Mas continuou sendo o Davizinho. Deus não pegou ele e colocou ele como rei. O que fez Davi se tornar rei? Uma coisa simples. Ele recebeu a unção estava sobre a vida dele, só esperando o tempo de se manifestar para ele se tornar rei. A unção ficou na vida dele. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas elas desprezam as pequenas coisas de Deus. A pessoa, eu lembro que quando eu estava num encontro de carnaval de jovens, imprudente, há 16 anos atrás. O pastor Valdir da igreja de Prudente disse assim, ele deu uma palavra lá sobre Elias e Eliseu, falando da unção que Elias transferiu para Eliseu, para tornar ele pastor no lugar dele. Ele disse assim, quem são os jovens aqui que sentem que tem um chamado para ser pastor? Só foi eu na frente. Cheguei e fui na frente. Nem sabia o que era isso, ser pastor, mas eu fui. E eu recebi uma unção naquele lugar. Tinha muitos jovens aqui que estavam lá nesse retiro de carnaval. Eu recebi a unção lá. Querido, eu tomei posse daquela unção. Só que sabe quantos anos demorou para eu me tornar pastor? 9 anos depois de eu receber aquela unção. Então as pessoas não entendem, elas vêm, elas recebem uma unção de Deus, elas recebem um óleo sobre elas, e elas querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. Veja bem, o pai de Davi chama ele e fala assim, filho, eu quero que você vá lá para o campo de batalha e leva queijo para os seus irmãos. Davi poderia ter chegado para o pai dele e falado assim, não, mas peraí, eu tenho 7 irmãos, tem 4 na guerra, mas tem 3 aqui não fazendo nada. Agora tudo é eu que faço? Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Eu não vou não, eu recebi a unção do profeta Samuel para ser rei.
Eu vou me sujeitar a pegar uma carrocinha de pão com queijo para levar na guerra para meus irmãos? Peraí, eu sou músico do rei, eu sou pajem do rei. Davi fez isso, sim ou não? Não. Davi pegou aquela carrocinha, colocou o pão, colocou os queijos e foi em obediência até onde os irmãos dele estavam. Aquela carrocinha que fez com que ele tivesse um encontro com Golias e tornou ele o rei mais famoso de Israel. Uma coisa simples. Então não espere grande mudança na sua vida para você ter grandes atitudes. Rapaz, o que aconteceu com você? Tá mais magro? Tô vendo você comer aí, rapaz, tá comendo verdura. Cadê aquele pratão de comida que você fazia assim? Agora tá comendo menos, tá moderando na comida. O que aconteceu que você mudou assim? Eu tive um infarte. Por isso que eu mudei. Vai esperar ter um infarte, querido? Para mudar o seu hábito alimentar, sabendo que você precisa se cuidar? Não, peraí. Estou com um problema no meu relacionamento conjugal. Né? Vai esperar o Ricardão passar lá? Não, mano. Hã? Vai esperar o Ricardo passar lá para tomar uma atitude? Não, amado. Tem que tomar atitude agora. Vai esperar as coisas mudar para pior para você tomar uma atitude? Não. Grandes atitudes nós temos que tomar agora. Eu estou falando que as coisas simples da vida estão à nossa disposição, querido. Deus está pondo oportunidade todo dia na nossa frente para a gente mudar a nossa vida. Nós mudamos a nossa vida com coisas simples, com atitudes. Amém? Então não espere acontecer algo no seu relacionamento conjugal, não espere a sua saúde piorar para você ter uma atitude. Então vai em direção daquilo que você sabe que você precisa fazer. E tem pessoas que ficam só esperando em Deus, orando, esperando em Deus, esperando em Deus. Mas Deus está pondo as oportunidades. Amém? Tem pessoas que não entendem isso, amados. Deus abre uma porta. A porta está aberta, mas você olha para ela e fala, essa porta é muito pequena. Essa porta é muito simples. Eu quero uma porta maior. Eu quero uma porta melhor. Porque a Bíblia diz que eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Por que eu tenho que entrar por essa portinha pequena aí? Mas aí que está o segredo do sucesso na nossa vida, querido. Para nós é uma pequena porta. Mas depois que você entra por ela, se é Deus que abriu ela, lá dentro tem uma grande oportunidade esperando você. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Então aí que está o segredo. Assim que nós temos que ver as coisas de Deus. Então, querido, não despreze as pequenas coisas, as coisas simples da vida, não despreze os pequenos começos. Uma grande empresa, ela começa pequena. Uma grande igreja, ela começa pequena. E nós temos que ser fiel no pouco que Deus está pondo na nossa mão, porque Ele vai ser fiel também, vai nos pôr no muito. Amém? Quinto e último, para encerrar. Qual a importância de um amigo na sua vida? Veja que o profeta chega para a mulher e fala assim, a solução do seu problema está dentro da tua casa. Tá. Pegou uma vasilha, essa vasilha tinha azeite dentro dela. Aí ele fala assim, agora você vai sair para fora, você vai bater nos vizinhos que você tem em volta da sua casa. Todos os vizinhos que te derem uma vasilha, você vai trazer para a tua casa. Veja que o milagre dessa mulher era proporcional ao número de vasilhas que ela ia conseguir. Isso significa que era proporcional ao número de amigos que ela tinha. Quanto mais amigos ela tinha, maior ia ser o milagre na vida dela. Quanto menos amigos, menor seria o milagre. Então, o que essa palavra nos ensina? Que nós temos que ser pessoas que sabem construir relacionamento com as pessoas. Que sabem fazer amigos. Porque os nossos amigos vão estar presentes no milagre que Deus vai fazer na nossa vida, amados.
Veja que o texto diz que essa mulher pegou aquela vasilha de azeite que ela tinha e colocou em uma. Quando encheu, ela parou. Aí o filho veio e trouxe outra. Não acabava o azeite. Ela virava a botija e o azeite caía. Ela virava. A Bíblia diz que o azeite só parou depois que as vasilhas pararam. Depois que acabou as vasilhas. Então, olha a importância de um amigo na nossa vida. Deus, querido, o que Ele quer? Ele quer que eu e você, nós sejamos pessoas boas. Sejamos pessoas que têm bom humor, pessoas alegres, porque ninguém suporta ficar do lado de uma pessoa mal-humorada, sim ou não? Então nós temos que mudar. Às vezes, não é fácil você mudar o seu estilo de vida. Talvez você é uma pessoa que entrou aqui e durante 40, 50 anos da sua vida você vive desse jeito que você vive hoje. Mas eu quero te dizer que uma pessoa de sucesso, ela tem que estar disposta a mudanças. Ela tem que estar disposta a ter mudanças na vida dela. Querido, nesses 16 anos de ministério, quantas coisas eu tive que mudar na minha vida. A gente tem que mudar. Aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Marquinho deu para o Ailton 20 coisinha para ele vender pizza para a igreja aqui. Não é? E ele vendeu 50. Ele ficou com a gente aqui até 8 e pouco, né? Esperou todas as pessoas que ele entregou, que ele vendeu as pizzas, virem receber as pizzas aqui. Então, por que ele vendeu tanto? Porque é uma pessoa que sabe construir relacionamento. Vocês conhecem ele. Isso vai pesar na vida dele lá na frente. Por que o casamento desse menino foi uma bênção? Ele não tinha dinheiro para casar. Não é? Não ia nem fazer a festa, não ia fazer o casamento, ia casar no civil, pronto, acabou. Por que foi feito o casamento dele? Foi feito festa para ele, ganhou vestido de noiva, ele não ela. Ganhou o aluguel do terno. O Tico ofertou para ele, né, porque o Tico é cozinheiro, né? A Lídia fez todo o arranjo, ofertou para ele, consegui 50 pessoas, né, que dessem uma oferta para ajudar a fazer a festa, para ele comprar as coisas para fazer o jantar do casamento. Por quê, querido? Porque ele é uma pessoa que sabe construir relacionamento. É uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto dele. Sim ou não? Por que Deus fez esse milagre na vida dele? Por exemplo, dessa mulher. Agora, se eu sou uma pessoa mal-humorada, vivo com a cara amarrada, não me relaciono com ninguém, quando eu precisar, Deus vai usar alguém para me ajudar? Não vai. Porque Deus, veja bem, Deus, Ele só pode dar para você aquilo que você está semeando. É uma lei. Ele semeou muito na vida de muitas pessoas. Ajudou muitas pessoas. Um sorriso, amado, que você dá para alguém. É uma semeadura que você está fazendo, porque aquele dia a pessoa deve ter acordado mal. A pessoa deve ter acordado com algum problema muito sério. E aí você dá um sorriso para aquela pessoa. Aquele sorriso que você deu, um abraço que você deu, pode mudar o dia dela. Coisa simples. Sim ou não? Então, querido, nós estamos numa igreja onde nós vamos trabalhar no modelo de discipulado. No modelo onde um vai cuidar do outro aqui dentro. Onde um vai se importar com o outro aqui dentro. Porque esse é o modelo da igreja de Jesus Cristo. É isso que Jesus quer, querido. Jesus cuidou de 12 homens. Esses 12 homens cuidaram de mais 12 homens, 120 lá, e foram multiplicando, porque um cuidava do outro, um se preocupava com o outro, com a necessidade do outro, com a alegria, com a felicidade do outro. É isso que Deus quer de mim e de você. Agora esse texto termina dizendo assim. O profeta olha para a mulher e fala assim, olha, o milagre vai acontecer. Só que presta atenção nessa instrução que eu vou te dar. Você vai pegar todo esse azeite, porque naquele tempo aquele azeite custava muito dinheiro. Você vai vender
todo esse azeite, a primeira coisa que vai fazer, você vai comprar um rancho lá no Porto Almeida. Ah, não é isso que ela falou. Não, você vai comprar um carro bom para você dirigir, porque você está andando a pé. Não, também não. Não, você paga aluguel. Então, com esse dinheiro, você vai comprar uma casa para você morar. Não. O que o profeta falou para ela? O que ela tinha que fazer com o dinheiro? Diga, pagar a dívida. Aí tem pessoas que oram a Deus. Deus, eu estou endividado. Deus, eu estou, não sei o que eu faço, estou com a corda até no pescoço de dívida. Deus me ajuda. Deus abre uma porta, Deus abençoa, Deus até dá o dinheiro para a pessoa. Sabe o que ela faz? Em vez de pagar a dívida, ela compra outra coisa. Compra uma televisão, compra um computador, compra um... sei lá. Gasta o dinheiro, mas não paga a dívida. Como que Deus pode abençoar uma pessoa dessa, amados? Então eu creio, se você entrou aqui hoje, talvez com a corda no pescoço, endividado, eu creio, acredito que Deus pode te abençoar e te dar um recurso para você pagar essa dívida. Mas entenda o que Deus está falando hoje aqui. Quando esse recurso chegar na sua mão, você paga a sua dívida. Porque esse dinheiro que Deus te deu não é para você fazer outra coisa. Você pagar a sua dívida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aleluia. Cá, Adriano, faz favor. Nós vamos orar agora, amados. Quero orar pela tua vida. Eu não sei como que você entrou neste culto hoje, mas Deus conhece você. Ele está vendo o teu coração e a tua necessidade hoje aqui. Mas eu quero fazer uma oração específica por algumas pessoas aqui neste culto hoje. Quando Deus me deu essa palavra para eu ministrar aqui, a primeira coisa que Ele falou para mim foi a respeito de perdas mesmo. Então eu quero orar por você que talvez entrou aqui hoje e você está passando por um processo de perda na sua vida. Eu quero orar por quê? Para que Deus te dê a graça, para que você possa ter forças para superar. Eu sei, amado, que você já colocou diante de Deus. Eu sei que você está confiando em Deus, que você reconhece a soberania de Deus nessa situação, que Deus é soberano, que Ele quis assim, nós não podemos questionar a vontade de Deus. Mas eu quero orar por você. Primeiro, por pessoas que entraram aqui hoje e que você teve uma perda de alguém que você amava, de uma pessoa querida. Orar por pessoas que estão aqui, que você teve perda na sua área financeira. E você precisa de uma restituição na sua vida. Você talvez tenha orado e pedido um milagre de Deus nessa área. Porque você não aguenta mais viver essa situação. Eu creio que Deus tem solução para esse teu problema. Então eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você. Talvez o nível de perda que você tem é na sua área emocional, sentimental, na sua família, na sua relação conjugal. Seja qual for a área que você hoje pode estar passando um momento de crise, de perda, eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero, amados, orar por pessoas aqui hoje que você precisa de um milagre na sua área financeira. Ouça isso que eu vou falar. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria. Ouça o que eu vou falar. Porque o importante não é o quanto você ganha, mas a maneira como você está administrando aquilo que você ganha. Talvez você entrou em dívidas
porque você não está sabendo administrar aquilo que Deus está colocando na tua mão. E eu quero orar para que Deus te dê sabedoria hoje aqui nesse culto, para você saber administrar tudo aquilo que Deus vai pôr na tua mão a partir de hoje. Deus quer dar sabedoria para você. E ouça o que essa palavra diz, querido. Deus vai te dar condição de pagar a tua dívida e vai sobrar. O texto diz que sobrou. Então, se você, em primeiro lugar, honrar os seus compromissos aqui na terra, Deus vai te honrar no mundo espiritual. Então, tudo começa aqui na terra. Honre os seus compromissos com os homens da terra, e Deus irá honrar você no plano espiritual. Então, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ungir você com essa unção para que Deus te dê sabedoria. A unção que estava sobre a vida de José, amados, que foi um homem que tinha uma unção de administração. Tudo que ele colocava a mão dele prosperava, era abençoado, porque havia uma unção de Deus na vida daquele moço. Eu gostaria que os irmãos estivessem vindo aqui. Vamos, me ajude a orar por essas pessoas aqui na frente. Venham aqui, queridos, vamos ungir essas pessoas. Vamos orar por eles. Vamos abençoá-los no nome do Senhor Jesus. Você vai receber uma imposição de mãos, mas eu não quero que você saia. Eu não quero que você volte para o seu lugar. Eu quero orar por todos. Eu vou impor as mãos em todos vocês. Você vai receber uma oração deste obreiro, mas eu também quero impor as mãos e orar sobre você. Eu unjo você agora, meu amado. Eu unjo as suas mãos para que essa pessoa que você tocar as suas mãos, ela receba a unção de Deus. Ela seja abençoada agora, em nome do Senhor Jesus. Podemos orar pelas pessoas. Podemos abençoar a vida de todos que